função oxigenada, a chamada fenol. O que caracteriza a função fenol? É quando um grupo OH, um ou mais, ok? Estejam ligados diretamente ao benzeno, que é este cara aqui. Um ciclo de 6 carbonos que realizam ligações simples e dupla alternadas. Então, antes da gente falar propriamente dito da função fenol ou benzenol, ambas as denominações se referem à mesma função, fenol ou benzenol. Vamos falar um pouquinho do benzeno, visto que o fenol é constituído por benzeno, lógico, associado a um OH. Imaginemos que um desses carbonos já esteja associado a um grupamento substituinte, seja ele funcional, a função, um OH no caso, ou a uma ramificação qualquer, etil, metil, propil, isopropil. E este composto também apresenta em um destes carbonos vizinhos a este que já está associado ao grupo funcional, uma outra ramificação. Ou aqui ou aqui. Ora, são dois grupos substituintes alocados em carbonos vizinhos. Então, estas posições, elas são chamadas de orto. Orto. Quando existir também uma segunda ramificação no ciclo, contudo, distante da primeira, separado por um carbono, estas posições, esta aqui e esta, recebem a numeração 1 e 3, ou posições meta. Agora, quando o segundo grupamento substituinte está separado do primeiro, que já contém uma substituição, por 2 átomos de carbono, esses carbonos recebem a numeração de 1 e 4, ou também essa duplinha de posições é chamada de para, porque elas estão separadas por 2 átomos de carbono do ciclo. Agora vem para cá. Se é fenol, um desses grupos substituintes é o OH. E nós já vimos que os carbonos que se associam à função, eles devem receber a menor numeração. Portanto, este carbono aqui é o carbono 1. Se houver uma ramificação no carbono vizinho a ele, esse par de posição, essa duplinha de posição, receberá a designação de orto. Se existir uma segunda ramificação separada da primeira por um átomo de carbono, essa duplinha de posição recebe a designação de meta. Carbono 1 e 3. O 1 sempre o carbono ligado ao OH, que é o carbono da função. E para, se esta ramificação estiver separada do grupo funcional por 2 átomos de carbono. Vamos nomeá-los? Veja esse composto. É um fenol, é um benzenol, um OH ligado diretamente ao anel benzênico. Ah, mas este benzeno, ele recebe um outro grupo substituinte, que é um radical, que é o metil. Então, este é o carbono 1, este é o carbono 2. 1 porque é o carbono do grupo funcional. Podemos nomear assim: 1-hidroxi, 2-metil, benzeno, porque essa estrutura aqui é do benzeno. Ou 2-metilbenzenol, ou 2-metilfenol, a mesma coisa, fenol ou benzenol. Ou orto. E orto por quê? Os grupamentos substituintes são vizinhos. Orto-metilbenzenol. Ortocresol é a nomenclatura usual. Ela é muito utilizada. Ortocresol ou ocresol. Venham para cá. Olha o metil separado do grupamento OH por um carbono. Então, este cara é o 1. Esse é o 3. Tem que numerar por aqui, tá? Porque se numerar no sentido anti-horário, esse aqui vai ser o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Não. Os grupamentos substituintes precisam estar associados a carbonos que você tem que deixar com os menores números. 1-hidroxi, 3-metilbenzeno. Ou 3-metil, e esse cara quem que é? Fenol,
ou benzenol. Ou meta, por que meta? Porque esta dupla de posições estão separadas por um carbono. Metametil benzenol. Metacresol, o M-cresol. Vem para cá. Olha este grupamento substituinte separado do primeiro por 2 átomos de carbono. Então, essa duplinha de grupamentos substituintes estabelecem entre si a posição chamada de para. Então, parametilbenzenol ou paracresol. Ou também 4-metil, porque este é carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. 4-metilbenzenol, um OH ligado no benzeno, é o benzenol ou fenol. Ou 1-hidroxi 4-metilbenzeno. Este outro aqui. Olha, este grupamento substituinte separado do grupamento OH por 2 carbonos. Tanto pelo sentido anti-horário, como pelo sentido horário. 2 carbonos aqui, 2 carbonos aqui. Então, essa duplinha, elas estabelecem entre si a posição chamada de para. Para, o que tem uma posição? Tem o cloro. Então, para-cloro, fenol. Esse aqui, um benzeno que está ligado à cadeia principal. Um benzeno como ramificação. Um benzeno que serve-se à ramificação, ao agrupamento substituinte, ele é chamado de fenil. E o fenil está associado a um carbono vizinho ao carbono da função. Então, essas duas posições estabelecem entre si o que chamamos de orto. Orto, fenil, fenol, porque este cara todo aqui é o fenol.